pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre um projeto que nós desenvolvemos aqui no Instituto Federal Fluminense, no IF Campus, que nós tivemos como público-alvo o terceiro ano do ensino médio. E o que é que nós levamos para esses alunos? Porque muitas das vezes, na resolução da equação de primeiro grau, os alunos utilizam macetes, principalmente vistos nas videoaulas. Então, muitos deles, durante a aula, também afirmaram isso, que utilizam esses macetes, como, por exemplo, passar para o lado. E muitas vezes eles resolvem a equação do primeiro grau sem ter consciência da operação que estão realizando. Então, por isso, nós trouxemos algumas propriedades para que eles entendam melhor o processo de resolução da equação do primeiro grau. Bom, gente, e agora sobre os momentos e objetivos da nossa aula. Sobre a amostra de videoaulas, a gente começou com videoaulas que ensinavam jeitos errados de resolver problemas, equações, enfim. E depois mais uma amostra de videoaulas, só que mais ligado à equação do primeiro grau. Depois a gente definiu a equação do primeiro grau e do jeito certo, com as propriedades aditivas e multiplicativas. Para aí a gente passar para a balança, em que a gente mostra a balança para os alunos e ensina a relacionar essa balança com as equações e ensina os alunos a balancearem as equações com a balança. E a gente também discutiu sobre incógnita e variável, que muita gente confunde, né, a diferença de incógnita e variável. Também fizemos o jogo dos erros, em que a gente passou mais videoaulas com os erros e os alunos tiveram que identificar. E os exercícios, em que os alunos resolveram os exercícios usando as propriedades aditivas e multiplicativas. Um momento muito importante do nosso momento com os alunos do terceiro ano foi quando nós levamos o verdadeiro significado da resolução da equação de primeiro grau, em que nós apresentamos a propriedade aditiva e multiplicativa da igualdade. Então, a propriedade aditiva consiste em adicionar ou retirar, um mesmo número racional em ambos os membros. Da mesma forma da propriedade aditiva da igualdade, a propriedade multiplicativa consiste em multiplicar ou dividir ambos os membros pelo mesmo número racional e que nós podemos continuar com a igualdade, ou seja, a igualdade vai prevalecer. Então, agora nós vamos fazer um exemplo com a propriedade aditiva e multiplicativa. Bom, o que nós aconselhamos para os alunos é sempre tentar deixar a incógnita isolada. Então, nós vamos buscar fazer 6x mais 12 menos 12 e vamos fazer nos dois membros, ou seja, retirar, subtrair 12 em ambos os membros. Então, aqui nós vamos ficar com 6x igual a menos 3. Multiplicar por 1/6 ambos os membros da nossa equação. O que irá resultar em x igual a menos 3/6. Então, aqui nós estamos resolvendo uma equação do primeiro grau utilizando as propriedades aditivas e multiplicativas da igualdade. No dia, nós apresentamos para os alunos que a equação de primeiro grau pode ser vista como uma balança de dois pratos, que assim como na balança a gente precisa manter o equilíbrio, na equação também, o que a gente faz em um membro, nós temos que fazer no outro. E os alunos conseguiram ver isso com a balança que a gente levou para eles. No dia, nós levamos essa balança aqui para os alunos, ela tem um peso, e a gente resolveu aquela equação com eles, e a gente vai resolver aqui ela agora na balança. Então agora eu vou montar aqui a equação. A nossa equação é 7 mais x, então eu vou iniciar com o peso de valor 7. Vou colocar o peso de valor x. E isso aqui é igual a 2x, então eu peguei dois pezinhos aqui de valor x. Vou colocar no meu outro lado da balança. E é 2x mais 1, então eu peguei meu pezinho de 1, vou colocar na balança e ela entrou em equilíbrio. No dia, foi perguntado aos alunos o que eles fariam e eles falaram que tiraria x de ambos os membros. Então foi retirado x de ambos os membros da balança. E depois eles falaram que iria subtrair 1. Então foi retirado 1, o peso de 7, que foi trocado por um peso de valor 6. E assim a balança entra em equilíbrio e a gente acha que o valor de x é 6. Bom, gente, essa é a nossa bibliografia e muito obrigada por assistir.